dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia, aqui com você, entrando na sua casa, já dando aquele abraço carinhoso. Hoje eu estou tranquilo, mas eu quero dar uma resposta aqui hoje para um amigo jornalista. Tive a oportunidade de participar por telefone em um programa aí nas eleições, agora no domingo. Eu quero dar uma resposta para ele hoje. Eu não gosto de falar de qualquer jeito, eu gosto de falar sempre baseado em números, né? Com dados. Queria dizer novamente que Rondônia cresce sim, Rondônia está no caminho sim, não só Rondônia como o Brasil. O Brasil está mudando, quero dizer, no Brasil tanto está mudando. Vou começar falando aqui já do Congresso Nacional, né? Os senadores que lá estão. Falando também da Câmara dos Deputados Federais, são 513 deputados federais ali. Digo o seguinte, 30% dos deputados federais que estão na Câmara hoje já estão eleitos militares. 10% os chamados religiosos, ou seja, 40% desses deputados, a sociedade, nós, a sociedade, mandamos para lá. Quer dizer o seguinte, nós vivemos em um país conservador. Olha, é Congresso, ali a Câmara dos Deputados. Prepare aí, viu, presidente? O próximo presidente vai ter muito trabalho. O próximo presidente vai ter muito trabalho. Falando de dados ainda, vamos falar dos dois partidos rapidamente aqui para mim já entrar no assunto e chamar o intervalo. O PT perdeu muito, com 18 senadores hoje no Congresso. E o PMDB com apenas 12. Eu não vou falar neste programa quantos senadores o PT e o PMDB perdeu. Eu vou dar esses dados no próximo programa, até porque o assunto aqui hoje não é sobre política. Mas eu quero deixar claro, é um fato que eu trouxe aqui hoje para dar essa resposta ao amigo jornalista que discordou de mim neste programa no domingo. Né? Perca de 20% o PT teve. Só para você ter uma ideia em percentual. O PMDB é 17%. O PSDB 0%. Ou seja, não cresceu e nem caiu. E o PSB, é o partido aí da famosa noiva de todos os candidatos agora, a Marina, também 0%. Isso quer dizer o quê? Há uma mudança. O Brasil quer mudança. Rondônia também quer mudança. Então, quando eu liguei e falei aqui no domingo, para o meu amigo Marcelo Benesbi, que estava o meu amigo professor Arimar Souza de Sá. Quando eu falei, Arimar, que Rondônia está mudando, é justamente baseado nesses dados que você discordou. Então, quando eu falo com dados. Quando eu levo uma informação, a minha preocupação é não ser aqui sensacionalista e falar A ou B, né? Até fui chamado a atenção aí por alguns colegas, Marcondes, para de gesticular muito, para de falar, levantar o braço. Esse programa é um programa normal, gente, é um programa à vontade. Esse programa não é um programa jornalístico, é um programa onde a gente discute Rondônia. Então, quero dizer a todos os rondonienses que o Brasil, que o Rondônia está mudando sim. Tá certo? Afirmo com convicção, muito feliz, porque nós estamos falando de um dado, gente, é muito sério. De 513 deputados federais hoje na Câmara Federal, que regem aí, faz parte do parlamento, 40% são conservadores, 30% militares, 10% os religiosos. Nós vamos falar aí de Feliciano, com mais de 400 mil votos. Não vou nem falar de palhaço aqui hoje não, teve aí mais de 1 milhão de votos. Vou falar desse povo que estão ali agora na Câmara Federal para fazer a diferença. Então, não me venha aqui com conversa. Quando eu colocar aqui, quando eu afirmar um dado, é que realmente Rondônia está mudando. Olha, e mostrar que Rondônia está mudando, 45% da Assembleia Legislativa aqui mudou. 50%, que bom que 50% não voltaram. Que bom. Continuo dizendo,
E para falar para vocês de dois partidos, falando das Assembleias Legislativas do país. Aqui em Rondônia, mito, no Brasil, 5 deputados estaduais, 5 do PMDB. Do PT, 41. O que quer dizer isso, Marcondes? 41 foram os números dos deputados estaduais das assembleias, os números que os partidos perderam. O PT perdeu 41 deputados estaduais no Brasil. O PMDB apenas 5 deputados. Eu vou trazer aqui mais dados no próximo programa. Agora, deixo claro e feliz com essa informação que eu dei aqui no domingo. Tá certo, professor? Rondônia está mudando sim, assim como o Brasil está mudando. Há uma renovação sim, há uma sede de mudança. Os protestos que aconteceram aí, né? Todos nós sabemos, aquele momento reivindicando a Dilma, reivindicando ao PT, as mudanças, tantas protestos, a questão do aborto e outras questões, as pessoas querem sim mudança. Eu quero mudança. Então, essa é a minha indignação hoje. Quando eu falo com dados daqui. E quem quiser conferir é simples. Vai no TSE ou vai no TRE, tá certo? Bom, com esses dados eu finalizo já. Volto aqui depois do intervalo. Rondônia está mudando. Já já. Brasil! Nossa Rondônia da gente. Mas eu faço. Pessoal, olha, a gente estava aqui justamente discutindo aqui com os meus amigos, meus convidados hoje aqui. Já estou com meus convidados. Olha, hoje aqui eu estou bem. Eu posso até passar mal aqui hoje, do coração, eu não quero, claro, mas eu tenho aqui médico até pro coração aqui hoje, viu? Tenho médico aqui para algumas especialidades. Então, viva mais hoje aqui com você, desafiando também. Hoje eu continuo aquele desafio. Quem está assistindo o nosso programa, vem acompanhando aí. Não sei se a produção tem algumas imagens para a gente mostrar. O desafio aqui que comoveu o estado de Rondônia todo. Onde eu estou, claro, com tanto cabelo que eu tenho também, raspei, fiz aí o desafio, né? E tá aqui, raspadinho, mais testa do que cabeça, né? Mas estou aqui, firme e forte. E tinha desafiado o secretário municipal de saúde, Domingos Salvo, juntamente com o seu adjunto, doutor Coutinho, que está aqui hoje também, né? Aceitou o desafio. Mas antes de começar esse desafio em prol do núcleo de apoio a crianças com câncer, a nossa meta é essa construção, por isso o desafio IDOI, né? O NAC, hoje uma instituição aí que existe já em Porto Velho, onde cuida de crianças com câncer, dá esse apoio para que esse encaminhamento dessas crianças até ao Hospital de Barreto, onde há uma ala que tem os cuidados ali, mas antes disso elas têm um sofrimento, né? Até os cuidados com medicamentos, enfim. A nossa proposta, a proposta dos empresários, do presidente, o Sidney Matos, um empresário aqui maravilhoso no nosso estado, pegou essa causa, construir um grande núcleo de apoio a crianças com câncer para atender essas crianças. Começamos esse desafio e hoje o desafio aí já temos muitas respostas, muita gente doando em todo o estado de Rondônia, doando. Queria agradecer novamente a vocês que doaram, que se doaram. Tenho aqui pessoas que rasparam. Quero aqui voltar aos desafios, ao presidente da OAB, Andrei Cavalcante. Você foi desafiado aqui, querido, pelo desembargador Isaías Fonseca de Moraes, desafiou você. O Cabo Anjo, que esteve aqui também, desafiou ao Alan Queiroz, o presidente da Câmara Municipal. Não quero nem saber se você implantou seu cabelo, querido. Foi desafiado, vai ter que honrar o desafio. Não sei como, viu, Alan? Mandar um abraço aí pro Alan, o presidente da Câmara Municipal, e alguns vereadores. O que a gente quer com isso? Envolver a sociedade, porque quem não fica comovido, doutor Jadil, já dando boa noite ao doutor Jadil, com uma causa tão nobre que é cuidar das crianças, né? Sem dúvida, Marcondes, é uma causa nobre, né? Boa noite a você, Marcondes, aos telespectadores, ao doutor Coutinho aqui mais uma vez com a gente. E apresentar aqui o meu amigo doutor Fernando Ferraz, cirurgião de cabeça e pescoço, um dos únicos profissionais no estado nessa área, né? Ele é graduado na Universidade Federal de Pernambuco e com residência em cirurgia geral e cabeça e pescoço pela Faculdade da USP de São Paulo. Ele vem falar um pouquinho para a gente aqui
patologias da cabeça e do pescoço, que é uma coisa muito incomum, que as pessoas têm muita curiosidade de saber, porque são patologias importantes. Muito bem, doutor Ferraz, boa noite. Seja bem-vindo no quadro Viva Mais, hoje aqui conosco. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor Jadir, pelo convite, produção do programa e aos telespectadores. E nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas acerca da especialidade, né, que é uma especialidade rara e que traz dúvidas até dos próprios colegas médicos, né, com relação às patologias que a gente trata e tudo mais, e principalmente para a população em geral. Muito bem, doutor Ferraz, a gente vai falar já sobre o assunto, vai entrar no contexto já. Eu queria dar uma boa noite ao doutor Coutinho, boa noite, doutor Coutinho, e obrigado por aceitar o desafio, né? O secretário adjunto aqui do município de Porto Velho, doutor Coutinho, seja bem-vindo. Médico também. Bom, boa noite a todos. Eu não costumo recusar desafios, então eu estou aceitando esse aí, né, por diversos motivos, né? E espero que outros colegas aceitem esse desafio. Doutor Coutinho, rapidamente, não só o fato de raspar a cabeça, né, mas é uma forma de se colocar no lugar do outro, aquele que está com câncer. É o que eu senti quando eu sentei nessa cadeira. É basicamente isso. E você teve um histórico também. Sim. Né? Vamos falar sobre isso já já. Vamos falar sobre isso já já. Eu queria dar boa noite aqui ao Wagner e a minha amiga, que eu sempre esqueço o nome, Mahara. Boa noite, viu? Obrigado por estar aqui hoje, Estúdio H. Um abraço ao Elcio e a Sheila, estão bem representados aqui pelo meu amigo Wagner. Vamos continuar, viu, Wagner, com o desafio hoje. Olha, eu queria, antes de entrar no contexto, doutor Jadir, do nosso assunto hoje, do Viva Mais, até estou de rosa aqui, falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? E nós temos a matéria aí já no ponto, diretor. Vamos mostrar essa matéria. Eu queria já falar um pouquinho, antes de entrar aqui no contexto, sobre o Outubro Rosa. Prevenção do câncer de mama, né? E que envolve aí não só as mulheres, como também os homens. Roda a matéria. O nome da campanha remete ao laço cor-de-rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este é o 4º ano em que o Ministério Público Rondoniense adere ao movimento, conhecido como Outubro Rosa, realizado em diversos países. O MP participa também pela primeira vez da campanha Novembro Azul. Nós fazemos a nossa parte, outras instituições estão fazendo a parte delas e com o passar do tempo nós vamos conseguindo que a sociedade, de um modo geral, se envolva nesse projeto, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Duas situações tão drásticas para a nossa sociedade, que é o câncer de mama e o câncer de próstata. É o 4º ano que nós estamos envolvidos no Outubro Rosa e o 1º ano no Novembro Azul. Iluminamos o nosso prédio de rosa, já é o 4º ano que nós iluminamos, plotamos os nossos elevadores num processo de conscientização dos nossos colaboradores, dos servidores, dos membros do Ministério Público, para que as mulheres se submetam a esse exame tão importante para a saúde delas. E os homens também, especialmente os homens, que existe tanto preconceito em torno do exame de próstata. Com camisetas e faixas com a logomarca da campanha, os funcionários do Ministério Público de Rondônia levam as informações de carro em carro em um pit stop realizado na Avenida Carlos Gomes, com Brasília, no centro de Porto Velho. Quem passou na tarde dessa terça-feira no local recebeu folhetos sobre a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, que orienta mulheres e homens a cuidarem mais da saúde. Devido às atividades diárias, o excesso de trabalho e toda uma rotina, né, bem exaustiva, as mulheres e os homens também esquecem de procurar a saúde. Os homens, às vezes, um pouco mais receosos e as mulheres por falta de tempo, né, por dedicar a casa, a família. Ah, com certeza, tem que lembrar de fazer o toque e tudo, né? Por causa do câncer de mama, com certeza. Olha, eu queria já de antemão prevenção, e é claro que hoje a gente não vai falar propriamente sobre prevenção e sobre o Outubro Rosa, mas assim, as mulheres, eu vou dar um dado aqui, 50 mil casos diagnosticados já
só no ano de 2013. Eu acredito que o doutor Coutinho pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso com a gente. Agora, é importante a mulher se prevenir. E aqui em Rondônia esse dado, viu, doutor Coutinho? No estado, né? No estado de Rondônia. Ontem eu participei da abertura do Outubro Rosa, onde nós destacamos a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de útero. O câncer de útero, embora ele seja mais indolente do que o câncer de mama, ele também não pode ser menosprezado. Ele é um câncer que, se não for tratado a tempo, ele trará as mesmas consequências de um câncer de mama, que é mais rápido, né, que causa suas metástases de uma maneira mais agressiva. Eu queria só criar uma expectativa em relação ao próximo programa, que já foi adiantado que virá aqui uma mastologista. Então eu recomendaria às telespectadoras, principalmente, que não perdesse o programa, porque eu acho que será muito esclarecedor em termos de dúvida. Muitas pacientes me perguntam, não vou falar porque vocês vão ter que assistir o próximo programa, mas muitas pacientes perguntam o caso da Angelina Jolie, quando tomar uma atitude de fazer uma mastectomia bilateral radical, né? Quando fazer isso? Então isso será esclarecido no próximo programa, né? Não percam. Muito bem, na próxima quarta-feira, o doutor Jadir já tinha feito aqui uma reunião antes aqui de começar o programa ao vivo com o doutor Coutinho. Seria isso, doutor Jadir? Semana que vem a gente vai trazer uma colega mastologista que vai esclarecer com mais propriedade que os temas, né, relacionados. Da mama e a questão da próstata também. Da próstata, né? A gente pode fazer um posterior em novembro, quando for abordado no mês, né? Ok. Muito bem. O assunto hoje, doutor Jadir, é mais do que interessante. É um assunto bem específico e pouco conhecido, né, doutor Fernando? Assim, a gente podia começar perguntando para ele, para ele poder falar um pouquinho para a gente, quais são as principais patologias que englobam a sua especialidade, a região da cabeça e do pescoço? Quais as doenças mais comuns nessa área? Então, muita gente confunde a cabeça e pescoço, especialidade, com a neurocirurgia, por exemplo. Então, às vezes eu recebo pacientes no consultório pensando que nós somos neurocirurgiões. Não é verdade. A cabeça e pescoço é uma especialidade que trata dos tumores da região da cabeça e pescoço, da boca, da garganta, da tireoide, principalmente, né, pela sua grande frequência. E é basicamente isso. Na verdade, assim, a grande parte das doenças limita-se a isso aí. A tireoide e glândulas salivares e tumores da boca e da garganta. Doutor Fernando, já tem aqui uma paciente sua aqui já fazendo aqui uma interação com a gente. Doutor Fernando Ferraz fez uma cirurgia de tireoide. Me corrijam, tá, por favor. Pois não. Eu estou aqui com esse aparelho aqui que eu vou dizer, olha, em mim em 2010 foi uma bênção, ela fala. Pedi o nome dela aqui, de repente se lembra, mas é uma cirurgia delicada. É uma cirurgia delicada, mas que, se bem executada, é uma cirurgia que a paciente tem alta no dia seguinte. E, na verdade, o doutor Fernando podia já falar um pouquinho para a gente de que se trata a tireoide, o que é a tireoide, a importância dela no organismo, quais os sintomas das principais patologias de tireoide. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, aqui na área dele é o fato que chama mais atenção, né? São essas doenças da tireoide. Exato. A glândula tireoide é uma glândula endócrina, né? Ou seja, ela é produtora de hormônio e ela é situada na região anterior do pescoço. Ela pode ser acometida geralmente de duas formas, ou de problemas com relação à sua função, que é da produção do hormônio tiroidiano, ou da sua forma, ou seja, pode ser acometida de aumento, que é o famoso bócio, né? Inclusive câncer. Então, basicamente isso. Estamos ali, doutor Fernando, ilustrando ali até para uma ilustração para as pessoas em casa entenderem melhor. Então, e quando ocorre assim a suspeita de doenças da tireoide, o que nos leva a pensar de uma patologia tireoidiana? O que a pessoa sente, doutor Fernando? Então, com relação às doenças da função da glândula tireoide, ela pode ser por aumento,
que é o hipertireoidismo. É o aumento do hormônio da tireoidiana. Exatamente. Os hormônios tireoidianos. A glândula ela produz muito hormônio e vai dar sintomas de hipermetabolismo na pessoa, né? Por quê? O hormônio tireoidiano ele é responsável pelo metabolismo, ou seja, pelo funcionamento de todas as células do corpo, do cabelo à unha do pé. Ou seja, ela vai dar os mais diversos sintomas. Não significa que você tendo alguns desses sintomas seja um problema da tireoide. Ou seja, ele tem que ser investigado. E, por outro lado, o hipotireoidismo, que é a produção deficitária desse hormônio tireoidiano, que inclusive é mais frequente. Né? E nos casos específicos, qual a principal sintomatologia ligada ao hipertireoidismo, que é o hormônio aumentado, e ao hipotireoidismo, que é o hormônio diminuído? Ao hipertireoidismo, ou seja, o metabolismo está aumentado, a pessoa vai se sentir acelerada. Ou seja, em geral, não é uma regra, mas em geral, a pessoa perde peso, fica com o coração acelerado, né, doutor Jadir? Muitos pacientes devem lhe procurar com taquicardia, né, aceleração, palpitação. Sem dúvida. E pode ser uma patologia tireoidiana. Só respondendo, queda de cabelos. Doutor Fernando, me perdoe até. Pois não. Maria Salles de Vilhena. Pois não. Meu esposo, ela está dando o nome que fez uma cirurgia com você em 2010. Aí. É tanta gente, eu não sei Um se abraço você se para recorda. ela. Está assistindo a gente em Vilhena, viu? Então, continuando. Então, basicamente isso. E no hipotireoidismo, a pessoa vai se sentir cansada, lenta. Por quê? O metabolismo está desacelerado. Em geral, também ocorre aumento de peso, mas não é uma regra. Muita gente procura achando que está engordando por causa da tireoide e, na grande maioria das vezes, não é só por isso. É por outros problemas. Mas, em geral, isso. A pessoa se sente muito lenta, cansada, indisposta. Pode, nas mulheres, provocar As mulheres são mais alteração. frequentes ou não? Mais frequente. E por quê? É uma questão feminina mesmo. As patologias tireoidianas, elas são uma média de 3:1 em relação ao homem. 3:1. É. Meus parabéns, doutor Fernando Ferraz, excelente médico, de Célia Nogueira, Sueli Nogueira e Silmara Nogueira. E olha, Marcondes, é muito frequente essas patologias da tireoide. No meu consultório mesmo, é muito comum, como ele está falando, o paciente chega com queixa de taquicardia, ou seja, o coração disparado. Uma das causas que a gente tem que procurar investigar é se a pessoa tem patologia na tireoide. Seríssimo, doutor Porque, Coutinho, na verdade, sério, o coração é apenas um órgão-alvo, né, da doença específica. Né? Inclusive, ela pode se manifestar com alterações psiquiátricas do paciente. O paciente é muitas vezes encaminhado ao psiquiatra para estar com uma depressão ou está extremamente agressivo e o problema da tireoide. Da tireoide. Sempre lembrando que é uma glândula que tem influência, como o doutor Fernando falou, da cabeça à ponta da unha dos pés. Então pode acometer os vários sistemas do organismo. Doutor Jadir, deixa eu quebrar um pouco aqui o protocolo. A Fernanda, do Ministério Público. Marcondes, pode desafiar o doutor Jadir aí no ar para raspar a cabeça em prol do núcleo de apoio a crianças com câncer. Você está desafiado aqui por mim. Melhor, pela Fernanda. Fernanda, está aqui o desafio feito, aí eu não sei. Isso vai depender é minha amiga, né, Marcondes? Minha amiga, né? Sua amiga, viu? E aí, doutor Jadir? Apesar de eu achar a causa muito nobre, Marcondes, mas essa aí eu vou passar. Não vai raspar eu procuro ajudar de alguma outra forma que seja pertinente. Muito bem. Geralmente quem não raspa doa dobrado aqui. R$200, então isso eu faço com o maior prazer. Tá aí, viu? Fernanda, não conseguimos, mas aqui o mais importante, com certeza, também foi feito agora. Desculpa, viu, doutor Fernanda? É porque as pessoas aqui hoje vai ter muita incomodação aqui por conta desse negócio de raspar a cabeça, que não é só isso. Doutor Coutinho vai falar um pouquinho quando estiver naquela cadeira, tenho certeza. Com certeza, né? Uma causa nobre. Não vou pedir para você, porque o cabelo aí já está baixinho, né? O meu não. A necessidade é praticamente raspar. E, além da tireoide, é importante a gente frisar também, na especialidade, com relação aos tumores, ou seja, o câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Esse já é mais frequente no homem. Certo.
Porque basicamente ele é causado pelo tabagismo e pelo etilismo crônico. Então, em geral, é aquele paciente que fuma demais, bebe demais, principalmente destilados. O estresse leva também o estresse do dia a dia? Não. Não tem nada? Não. O câncer da cabeça e pescoço, que não o da tireoide especificamente, certo, ele é causado, em primeiro lugar, pelo tabagismo. Ou seja, fumar. Etilismo. Principalmente o uso diário de bebidas destiladas. E pela má higiene, principalmente oral. Ou seja, aquela pessoa que não se cuida, que bebe todo dia, que fuma sem parar, esse é um grande candidato a ter um câncer da cabeça e pescoço, que não da tireoide, ou seja, da boca. Então, mas aí a gente o tabagismo e a bebida, não tem assim um dado que mais causa o seu cigarro, ou seja, a bebida, ou os dois? O cigarro. O cigarro. Em primeiro lugar, o cigarro. O maior causador de todo tipo de câncer é o cigarro. Isso aí, todo tipo de câncer? A maioria dos tipos de câncer, o cigarro está envolvido, né? Pulmão, bexiga, estômago, esôfago. Então os alimentos, casos o câncer também é causado por alimentos. Não digo alimentos que a gente possa... eu posso dizer que sim. Veja bem, se você tiver relacionado ao álcool, sim. Não alimentos em geral. Mas, por exemplo, quem faz uso de higienização bucal deve fazer uso sempre daquelas substâncias que não contêm álcool. Né? Então é basicamente isso. Esses tumores eles podem acometer a língua, a gengiva, os dentes, né? A garganta. As glândulas cervicais, né? Exatamente. As glândulas salivares, né? Que é muito conhecida, a parótida, né? A mesma que dá a cachumba. E a tireoide, basicamente isso. Olha, eu até gostaria que você que está nos assistindo, você pode até não ligar, né? Mas você pode mandar aqui uma mensagem. Tá aí o WhatsApp para você mandar uma pergunta aqui agora para mim, fazer diretamente ao Dr. Fernando. Dr. Jadir, Dr. Coutinho está aqui. Até porque é uma oportunidade que você tem para... É uma consulta, né? Aqui eu acredito que é uma consulta e hoje grátis, tá, gente? Eu não vou cobrar. Tá? É uma consulta aqui, desculpe até a brincadeira, mas assim é uma forma da gente esclarecer, porque eu acredito que é muito sério. Agora, higiene bucal, muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia. É uma das coisas que a gente precisa se preocupar sempre. As mãos também, ou não tem nada a ver? Aí já as mãos, o tal de lavar as mãos, esse cuidado todo. Lavar as mãos é importante para que você não leve micro-organismos para a boca, mas aí você vai causar infecções, não câncer. Né? Você também pode ser acometido por outras doenças na boca, na garganta, que não os tumores, são as infecções. Mas com relação ao câncer, principalmente o cigarro e a bebida. A bebida e a má higienização. E no caso específico das doenças tireoidianas, uma vez desconfiando, suspeitando que tenha alguma patologia, quais as principais abordagens que a gente tem para fazer o diagnóstico? Quais os principais exames que a gente lança a mão? Então, basicamente, nós vamos solicitar exames para a dosagem do hormônio tireoidiano no sangue. Exames de sangue simples, Exame de sangue. E uma ultrassonografia com Doppler. Né? Esses 2 exames, basicamente, você consegue diagnosticar a grande parte das doenças tireoidianas. Antigamente se usava muito um exame chamado cintilografia, né? Mas com o advento e a melhora na qualidade da ultrassonografia, esse exame hoje ele superou a cintilografia em termos de diagnóstico. Mas a cintilografia hoje também é muito importante no diagnóstico de câncer pós-cirúrgico. Ou seja, depois que você opera um câncer de tireoide, o paciente vai precisar fazer uma cintilografia para
detectar possíveis células no corpo que não estejam na tireoide, que não foi retirado, para que essa doença seja tratada através do iodo radioativo. A cintilografia é aquele exame que foi tema de um programa que a gente teve aqui, que usa a mão dos elementos radioativos. Doutora Renata Freire. Renata Freire, me lembro. Acho que o doutor Coutinho também estava. Que inclusive ela chegou a comentar sobre o tratamento com iodo radioativo para alguns tipos de câncer de tireoide e algumas outras doenças, né, doutor Fernando? Geralmente, doutor Fernando, uma pergunta particular. Não. O paciente é muito complexo, até para ele chegar até você, ou ele já chega com a doença, porque falta esse esclarecimento, por exemplo, hoje nós estamos dando aqui, que é uma doença um pouco complexa, ou não? Hoje... É uma doença de alta complexidade, né? Uhum. Principalmente nos casos de câncer que não seja da tireoide. Por quê? É aquele paciente que não tem muito acesso à saúde, né? Ele geralmente não quer ir no médico, ele aparece com uma ferida na boca, ou aparece com uma dificuldade de engolir a comida, e vai deixando, e vai deixando. Depois de alguns meses ele procura um clínico geral, lá na cidadezinha dele, no interior, ou mesmo aqui na capital. Daí o clínico geral vai pedir exames. Quando chega para a gente, muitas vezes com uma patologia muito avançada, já inoperável. Então, como é regra na oncologia, né, que é no estudo do câncer, o principal é a prevenção. A prevenção. Exatamente. E o diagnóstico precoce. Porque quando nós conseguimos diagnosticar essas doenças precocemente, nós conseguimos curar até 90% dos casos. E de tireoide até 95%. E na verdade, Marcondes, são patologias que são clinicamente diagnosticáveis facilmente, né, por um bom clínico. E você vê que os métodos que ele falou aqui são métodos acessíveis, exames laboratoriais, ultrassonografia, que inclusive na rede pública a gente tem isso com presteza, né? E outra especialidade importante no diagnóstico precoce dessas doenças é o dentista. Então, a pessoa que vai ao dentista frequentemente, o dentista está acostumado a ver a sua boca e ele vai detectar alguma lesão que não havia antes, né? E te encaminhar para o devido especialista. Muito bem. Olha, nós estamos aqui hoje falando sobre... eu acredito que o câncer. Eu vou ser mais... doutor Jadir? Na especialidade de cabeça e pescoço, câncer é uma patologia muito importante. Muito importante. Nós voltamos já, depois do intervalo. Eu já retorno aqui com o desafio do doutor Coutinho, e convidando você a fazer parte, perguntando aqui ao doutor Fernando, ao doutor Jadir aqui hoje no quadro Viva Mais, já, depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente, por dias melhores. Olha, hoje o desafio foi lançado. Eu até gostaria que o doutor Coutinho já fosse ali para sua cadeira. Não vai desistir não, né, doutor Coutinho? Não, de forma alguma. Para quem não sabe, que ligou a TV agora, nós estamos aqui hoje com o quadro Viva Mais, doutor Jadir falando aqui sobre câncer, cabeça e pescoço, enfim, estamos debatendo, nós estamos esclarecendo a você em casa muitas coisas, muitas questões, mas eu tinha feito o desafio ao doutor Coutinho, aquele raspar essa cabeça está aqui hoje. Obrigado, viu, doutor Coutinho, pelo ato hoje. Muita gente está assistindo aqui. Fique à vontade, a cadeira é sua. Bom. Tudo bem. Enquanto isso, pode levar o microfone, isso eu gostaria que você falasse o porquê, né, de raspar a cabeça e pode colocar aí o seu... Bom, primeiramente, nos meus tempos de internato na Faculdade de Medicina, eu ficava muito comovido na oncologia pediátrica. É uma especialidade que eu cheguei a pensar em fazer, mas devido ao envolvimento com o paciente infantil, com câncer infantil, eu vi que eu sofreria demais se fizesse essa especialidade. Então, isso me marcou muito. E acompanhei vários pacientes com câncer,
já na minha vida médica, minha vida profissional. Isso é bastante comovente. Até o momento que chegou a minha vez. Tive um câncer com um bom prognóstico, um câncer de próstata. Teve um câncer? Sim, teve câncer. Um câncer de próstata, que eu sabia que, diagnosticado a tempo, porque eu como médico e trabalhando em medicina preventiva, se não diagnosticasse o meu próprio câncer, seria como o doutor Jadil não saber que ele está tendo uma angina ou algum problema do coração. Ficaria meio vergonhoso, né? Então, o prognóstico é bom. Mas o que eu queria dizer é que a prevenção ainda é o melhor caminho. E a gente sentir que a notícia, mesmo você sabendo que o seu prognóstico é bom e que as suas perspectivas são ótimas, seus exames estão excelentes, como graças a Deus estou muito bem, a notícia de você receber, ao receber o resultado do exame, que você já esperava, dá uma sensação muito desagradável. Então a gente entende isso, o motivo porque eu aceitei o desafio, né? E acho que a gente pode servir como exemplo. Eu citei antes a atriz Angelina Jolie, que também fez uma mastectomia bilateral e deu um exemplo ao mundo acordando as várias mulheres para o perigo do câncer de mama. Doeu quando você soube que tinha câncer, doutor Coutinho? Como? Doeu no coração, doeu na alma, doeu quando você soube que tinha... Doeu não, deu medo realmente. Deu medo. Como médico, tá, né? Como médico, exatamente. Você sabendo as perspectivas, você já viu várias pessoas, o câncer de próstata fala, é um câncer. Câncer é câncer, não tem câncer bonzinho, tá? Inclusive depende um pouco, bonzinho. Não vou entrar especificamente, mas depende da genética desse câncer. Mesmo ele não sendo normalmente agressivo, ele pode ter um tipo genético e ser agressivo. O câncer de próstata já matou muita gente famosa, tá? E às vezes ele é agressivo. Então, por esse motivo, você sente aquele frio na barriga. E aí você faz todos os exames, vê que não tem metástases, faz a cirurgia e sai bem, como aconteceu comigo. Mas ao receber a notícia, dá um certo receio, um medo sim. Tá? Você repensa um pouco a sua vida. Isso qualquer pessoa. Aí agora, nesse momento, onde a gente ilustra, onde nós estamos aqui, ilustrando uma situação que, você sabe, né? O câncer é natural, que com a químio, os cabelos começam a cair. Sim. E aí vem outras consequências. Sim. Às vezes o tratamento é pior do que a doença. Exatamente. Mas no caso do câncer de próstata, haveria possibilidade de precisar de radioterapia. E não precisei. Não houve necessidade. Não houve. Todos os exames posteriores foi resolvido ali. Tá? Claro, daqui a 20 anos, eu sempre vou ter, como todo homem com a minha idade, vai ter que fazer os exames periódicos, né? Então, pode aparecer daqui a 20 anos alguma coisa, mas a probabilidade é pequena. Tá? Doutor Coutinho, eu fico muito feliz, até porque você tem hoje uma responsabilidade também aqui com o município, junto com o Domingos Sávio, que foi desafiado por mim, não está aqui agora fazendo o que você está fazendo, porque está numa questão particular dele, mas topou o desafio, vai raspar a cabeça também, vai doar, vai se colocar aí no lugar do outro, porque eu acho que o mais importante é isso. Né, doutor Jardim? Sem dúvida, com certeza. É ter essa responsabilidade. E quem de nós na vida que não teve um parente, um amigo que não foi cometido por algum tipo de câncer? Eu mesmo, no meu caso, a minha mãe, a causa da morte dela foi um câncer gástrico. Olha só. Então, todos nós temos essa marca, né? Eu acho até que esse ato aí de raspar a cabeça, de estar nessa cadeira sentado, nos remete a pensar, e falando das crianças, porque eu não vou dizer que o mais sério é uma criança com câncer, doutor Jadil, doutor Fernando. O mais sério é uma criança com câncer. Uma criança com 3, com 2, com 1, né? Não sei se... Não, é pertinente, as crianças também têm câncer, né? Doutor? De vários. Inclusive na sua especialidade, né, doutor Fernando? As crianças também têm alguns cânceres relacionados à tua área, né? Sim, não é tão frequente, mas nós temos também alguns casos de câncer em criança e que geralmente a criança aparece com caroço no pescoço, sangramento nasal,
ferida que não cicatriza. Então, tem que ficar os pais atentos para isso, né? Atentos para isso. Muito bem. Doutor Coutinho, mais uma vez, agradecer mesmo, viu? É um ato de coragem, porque o doutor Coutinho tem cabelo, tá? Não é como eu, tá, gente, que não tem cabelo, né? Fiquei até melhor, eu acredito, com essa cabeça raspada aqui. Não tanto quanto antes, mas... Mas, olha, a atitude em si de Sem fazer, dúvida. Né? É louvável, parabéns. Eu acredito que está leve. Tá, sem dúvida. Tá mais fresco, eu estou sentindo menos calor. Pode sentar aqui, doutor Coutinho. Tá aí o desafio, eu vou continuar fazendo o desafio aqui a todos que estão nessa luta, né, nessa missão contra o câncer. Aí o doutor Fernando dando os parabéns aí. Eu ia convidá-lo também para o desafio, mas o doutor Fernando já está com os cabelos aí baixinhos, né? Sim, mas a gente pode colaborar com a campanha também. Olha aí, pronto. Doutor Fernando já vai doar aí também. Doutor Jadil, a Fernanda que está nos assistindo, ela aqui disse que você... Eu também desafio. Eu acho que ela tem que desafiar ela. Um cabelo bonito e grande do jeito que ela tem, acho que daria várias perucas para muitas meninas, viu? Pronto, então... Então, se ela aceitar o desafio, também aceita. Pronto, tá aí, Fernando, o desafio feito pelo doutor Jadil aqui. Você corta o cabelo, claro, o seu cabelo bonito, grande, o cabelo da Fernanda, quem a conhece, né? Várias perucas para várias meninas. Isso, para ajudar aí na construção do NAC. Aí você raspa, tá, Fernanda? Raspa, porque aí o impacto, é claro, é maior. E o objetivo de tudo isso, gente, tá aí, é impactar realmente as pessoas e que elas entendam, doutor Coutinho, que pode acontecer com qualquer um, comigo, com você que está em casa, com o seu filho, né? Eu acho importante a gente relatar. Eu queria agradecer mais uma vez, viu, Wagner? A você, a minha amiga, mil desculpas, viu? Mahara, do Estúdio H aí, um abraço ao meu amigo Elcio, a Sheila, o Wagner, que sempre quer chorar aí toda vez que faz, né? Porque... já estamos juntos aqui, o Wagner está junto. E dizer o seguinte, estamos encerrando, doutor Jadil. Obrigado, viu, doutor Coutinho, mais uma vez. Conto com você, conto aqui com Estaremos o secretário Domingos, você, secretário Estaremos junto, aqui, doutor sem dúvida Coutinho, nenhuma. nessa luta aí. Estamos com a área já, doutor Jadil, já do NAC, para começar a construção. E já deixar de antemão a lembrança do programa da próxima quarta-feira, né? Que vai abordar o Outubro Rosa, falar um pouquinho do câncer de mama, que é muito importante, né? Que é muito comum dentre as mulheres. Semana que vem a gente vai trazer uma mastologista aqui para ajudar a gente nesse tema. Com certeza. Doutor Fernando. Nosso boa noite aí. Doutor Fernando. Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de vir aqui esclarecer para a população, né, acerca da nossa especialidade e dar o meu boa noite. Você foi muito bom aqui hoje conosco. Foi simples, né? Ele conseguiu nos esclarecer, doutor Jadil, com muita simplicidade. A Fernanda está dizendo assim, poxa, me enrolei nessa agora. Está desafiada, viu, Fernanda? Doutor Coutinho, por favor. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O meu boa noite a todos e espero que a gente tenha dado a nossa contribuição com aqui certeza. Contra essa doença terrível. Boa noite. Boa noite a todos. Só finalizando aqui os recadinhos. Oi, meu amigo, eu tenho hipotiroidismo, é isso, doutor Fernando? Exato. Eu fiz um exame e fui constatado que eu tenho, mas não tratei. Muita coisa aqui chegando agora, sempre assim, doutor Jadil. Mas pode passar para ele que ele... Sinto dores nos pescoços, de saber, sinusite pode virar câncer? Algumas perguntas chegando aqui. Pode ou não, doutor? Sinusite? Não, né? Não. Não, né? Aí. Gesto de amor, doutor Coutinho aqui, pessoal, realmente falo, muita gente aqui, olha, qual a incidência de câncer acometidos no pescoço e sua origem tem a ver com os dentes? Pode ter sim. Olha a aí. má higienização bucal pode levar ao câncer. Muito bem. Boa noite, quero falar do Dr. Fernando Ferraz, no sinal 2003, ultrassom com ela. Estava com 3 nódulos na tireoide. E aí ela tinha um retorno.
retorno. Olha, muita gente, viu, doutor Fernando? Parabéns. O doutor Fernando é um dos poucos especialistas no estado. Então, normalmente, quem teve aqui, esse tipo de patologia já passou pela mão dele. Muito bem, olha. Boa noite a todos vocês, obrigado. Desculpe aqui o meu jeito, tá? Meu jeito de ser é esse, não vou mudar. Tá dado o recado ao meu amigo Arimar Souza de Sá, professor. Professor, tá convidado e desafiado aqui. Está comigo no programa, falando aí sobre política, sobre dados, sobre números, sobre Rondônia, sobre a nossa terra. Vou chamar aqui para uma sexta-feira fazer um programa só sobre essa questão, principalmente falando de nosso estado. Porque Rondônia precisa ser bem falada. Rondônia não pode ser mais mal falada, certo? Quero novamente dar os parabéns aí ao senador Assi Gugas, que agora com seu mandato, né, eleito aí, estaremos cobrando aí a fazer mais por Rondônia, mais projetos, né? E a todos aqueles que ainda não estão no pleito, que dia 1º de janeiro aí, deputados federais e estaduais, né? E o segundo turno, você consciência quando você for votar. Tenho falado isso aqui no programa, voto limpo, voto consciente. Trouxe aqui alguns cientistas políticos, o doutor Orestes Muniz, que esteve no programa passado comigo, falou claramente sobre a lei de ficha limpa, elegibilidade, essa parte toda da questão do TRE, a estrutura do TRE, o porquê do meio bilhão de gasto, né, para você votar, para uma democracia clara e séria em nosso país, tá certo? Até sexta-feira que vem, agradecer mais uma vez aqui ao Wagner, ao Estúdio H, e estaremos com vocês se assim nosso Senhor Deus permitir. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite, Rondônia. Um abraço. Dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público.